2014 começou, mas sem um Plano Nacional de Educação. A expectativa era de que o tema fosse debatido com ênfase na segunda Conferência Nacional de Educação, a CONAE. Entretanto, a realidade não é bem essa. A CONAE estava prevista para ser realizada em fevereiro. Por decisão administrativa, o Ministério da Educação adiou para novembro. O foco agora no Plano Nacional de Educação é o foco de tentar mostrar para os parlamentares que essa medida completamente arbitrária e antidemocrática do Ministério da Educação não desmobilizou a sociedade na defesa do texto da Câmara. Agora o momento é de esforço para aprovar o novo PNE. Pressão, pressão, pressão. Intensidade na pressão, estar presente em todos os momentos para garantir essa votação até o final de março. A intenção da comissão especial que analisa o projeto de lei é aprovar o plano entre os dias 12 e 13 de março. Depois disso, o PL é encaminhado para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Isso se não houver pedido de vistas. O desejo da sociedade brasileira, dos movimentos sociais, dos gestores em todo o país é concluir a aprovação do Plano Nacional de Educação. Nós pretendemos, na segunda quinzena de março, já estarmos com o relatório em condições de ser votado no plenário da nossa casa. Os trabalhos já começaram na comissão. Essa semana, os deputados se reuniram e o relator, deputado Ângelo Vagnoni, apresentou o cronograma dos trabalhos e a síntese das alterações propostas pelo substitutivo do Senado. Nós não teremos condições de fazer nenhuma mudança nova. O texto da Câmara aprovado e que o Senado não mexeu já vale. Não poderá ser modificado nem por esta comissão e nem pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, o que é objeto de análise são as modificações produzidas pelo Senado Federal no texto da Câmara. Dentro dessa proposta serão realizadas audiências públicas e depois a ideia é que o projeto seja de fato votado. Nós vamos ter que analisar meta por meta, estratégia por estratégia. Então, uma visão geral ainda não é possível ter uma visão geral de como que será o processo de votação. Eu acho que no mês de março a presidente Dilma terá condições de sancionar o projeto. Na visão das entidades educacionais, é quase geral a opinião de que o texto da Câmara é melhor que o texto do Senado. O projeto aprovado na Câmara, ele é muito melhor que o projeto que foi aprovado do Senado. Por isso que a nossa atuação aqui, além de aprovar, é para aprovar o projeto da Câmara, porque ele é o melhor para a educação pública brasileira. Esse PNE tem que ser aprovado o mais rápido possível. Não dá mais para o país, depois de 3 anos de tramitação, não ter um Plano Nacional de Educação aprovado. Ao todo, o Senado traz quase 100 modificações. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação criou um quadro comparativo que detalha as mudanças. Entre elas está a da Meta 20, que fala em investimento público em educação, e não exclusivamente em educação pública, o que, na prática, abre brecha para aplicar verba pública em instituições privadas. Em momento algum, nós trabalhamos com a possibilidade de também beneficiar o setor privado, o que significa que a conta de 10% do PIB exige, obrigatoriamente, que todo o dinheiro público seja transferido para a educação pública. A nossa defesa é dinheiro público para a educação pública, até porque essa é a base de cálculo que a gente utiliza e é a necessidade do Estado brasileiro. Rodolfo é secretário de Educação de Florianópolis e também defende a aplicação dos recursos na educação pública. Se não tivermos esse recurso, com certeza nós vamos continuar avançando, mas não no ritmo que o país precisa. E se nós temos um plano para 10 anos, nós temos que, no mínimo, cumprir essas metas e elas dependem fundamentalmente de recursos. E o 10%, eu diria, é o mínimo. Outra mudança é o fato de que a versão do Senado desresponsabiliza o Estado brasileiro de expandir matrículas públicas no ensino técnico e na educação superior e desobriga a União de colaborar com estados e municípios para a implementação do Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQ. O governo federal nunca colaborou para a garantia do direito à educação básica em nenhuma época da história do Brasil, o que significa que a gente precisa ter decisivamente uma colaboração da União. A Constituição Federal exige que a União colabore com estados e municípios para a garantia de um padrão mínimo de qualidade, que é o custo aluno qualidade inicial. E até hoje a União não fez isso, a gente vai fazer com que, através do PNE, isso seja de fato garantido. Apesar da urgência na tramitação e a preferência pelo texto do projeto da Câmara, a Undime defende que o trabalho seja feito com qualidade. Nós temos que continuar não só com a esperança, mas batalhando
para que saia o mais brevemente possível, porque as crianças não esperam. Elas estão crescendo, se desenvolvendo, e se nós não pudermos oferecer a educação necessária, nós vamos perder, né, a oportunidade de mais uma geração ter a educação indispensável ao milênio que nós estamos vivendo. Por isso eu acredito sim de que nós podemos ter ainda este ano e de preferência ainda no primeiro semestre a aprovação e, se possível, no mês de março. É um grande desafio não só aprovar aqui, garantir essa consolidação do texto, mas ao mesmo tempo fazer com que ele aconteça com investimento de fato na educação.